Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero te conduzir por um tema que, quando a gente entende de verdade, muda a forma de participar da missa, muda o jeito de enxergar os sacramentos e até muda a paz com que a gente atravessa os dias comuns. As cerimônias da Igreja Católica não são apenas tradições antigas ou rituais repetidos. Elas são uma linguagem viva de fé, enraizada na Bíblia e na liturgia, criada para colocar toda a nossa vida diante de Deus e santificar os momentos que mais importam. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que a missa é o coração de tudo, como os sacramentos acompanham cada fase da vida, o que o ano litúrgico está tentando ensinar ao nosso coração e como as devoções e bênçãos ajudam a manter a fé acesa no cotidiano. E se esse assunto toca você e te ajuda a viver a fé com mais clareza e profundidade, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque assim você me ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam entender a Igreja com serenidade e sentido. A ideia mais importante para entender as cerimônias da Igreja Católica é esta: elas não existem apenas como tradição bonita ou costume antigo, mas como uma forma concreta de a fé tocar o tempo e a vida. São celebrações rituais, profundamente ligadas à Bíblia e à liturgia, pensadas para dar culto a Deus e, ao mesmo tempo, santificar os momentos humanos, do nascimento à despedida, do perdão à cura, da alegria ao recomeço. Em outras palavras, a Igreja não vê a vida espiritual como algo só dentro da cabeça, ela vê como algo que também passa pelo corpo, pelos sinais, pela comunidade e pelo calendário. Por isso, água, óleo, pão e vinho, palavras, gestos e silêncio se tornam linguagem. O invisível se comunica pelo visível, e o que é espiritual ganha forma no cotidiano. Se esse conteúdo faz sentido para você e você quer aprender a fé católica com clareza e profundidade, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que também estão buscando entender a Igreja sem confusão e sem ruído. Quando falamos em cerimônias católicas, a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que quase tudo gira em torno de um centro: a Eucaristia. A Santa Missa é o coração da vida litúrgica. Não é apenas um encontro e nem um evento social. É a celebração em que a comunidade se reúne para recordar e tornar presente, como memorial vivo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E esse memorial não é lembrança fria, como quem recorda algo distante. Na espiritualidade católica, é uma atualização espiritual do mistério de Cristo, de modo que a comunidade não só ouve falar do Evangelho, mas se encontra com ele no ato de celebrar. Por isso, a missa é organizada com uma lógica muito pedagógica. Ela acolhe, forma, oferece e envia. Primeiro, reúne as pessoas e coloca todos diante de Deus. Depois, alimenta a mente e o coração pela palavra. Em seguida, conduz ao altar, onde a oferta se torna comunhão. E por fim, devolve cada um ao mundo com missão. Logo no começo, existe um momento que parece simples, mas é profundo: a acolhida e o reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. O sinal da cruz, por exemplo, não é um gesto automático, é uma profissão de fé e pertencimento. Ele diz, silenciosamente: Eu sou de Deus. Em seguida, a Igreja nos convida a um exame interior, porque não se entra em comunhão com Deus de qualquer jeito, como se a vida espiritual fosse uma chave que gira sem consciência. O ato penitencial é esse instante em que a pessoa lembra que precisa de misericórdia. Não é para humilhar ninguém, mas para abrir espaço no coração. É como limpar a janela antes de olhar a paisagem. Você não muda a paisagem, mas passa a enxergá-la melhor. Depois vem a liturgia da palavra, e aqui a celebração mostra seu rosto mais bíblico. Leituras, salmos, evangelho, homilia, oração dos fiéis. Tudo isso tem uma intenção clara de formar a fé. A Igreja acredita que Deus fala através das Escrituras, e que o evangelho não é só informação, mas convite. É por isso que se ouve em pé o evangelho, por reverência, como quem diz com o corpo: isso é importante, isso me levanta. A homilia, quando bem feita, é justamente a ponte entre a palavra proclamada e a vida real, com seus dilemas, tentações, dores e decisões. E a oração dos fiéis lembra que a fé não é fechada em si mesma. Ela se abre ao mundo, intercede pelos que sofrem, pelos que governam, pelos que precisam, pela Igreja inteira. Em muitos lugares, é nesse momento que a comunidade se reconhece como família, porque as intenções trazem as dores e esperanças do povo. Mas a missa caminha para o seu ponto mais alto, a liturgia eucarística. Aqui, a linguagem do símbolo fica ainda mais evidente. Há um ofertório, que não é só levar pão e vinho, mas representar a entrega da vida. É como se a Igreja dissesse: Senhor, recebe o que somos, o que vivemos, o que carregamos. O pão e o vinho simbolizam também o trabalho humano, a terra,
o esforço diário. E então chega o momento da consagração, que para a fé católica é um mistério central. O pão e o vinho tornam-se corpo e sangue de Cristo. É por isso que a missa não é apenas um teatro de lembrança. É uma presença que sustenta. A comunhão, por sua vez, não é um ritual individual desconectado. Ela é alimento espiritual e também compromisso. Receber a Eucaristia é dizer com a vida: eu quero viver unido a Cristo, e isso precisa aparecer no meu jeito de amar, perdoar e servir. E então vem o envio, que muita gente ouve como simples despedida, mas é quase um resumo de tudo. Ide. A missa termina, mas a missão começa. A bênção final não é um encerramento vazio, é um fortalecimento para enfrentar o mundo com a fé que foi alimentada. Por isso, quando a liturgia é vivida com atenção, ela não prende o cristão na igreja. Ela o empurra para fora com mais luz, mais responsabilidade e mais caridade. Um detalhe que às vezes passa despercebido é como a igreja usa sinais sensoriais para educar a alma. A fé católica entende que Deus nos criou inteiros, e por isso a experiência religiosa não é só mental. O corpo participa. Ficar em pé, sentar, ajoelhar, responder, cantar, silenciar. A visão participa. Cores litúrgicas, símbolos, luz, velas. O ouvido participa. Palavra, música, orações. Isso não é enfeite, é pedagogia espiritual. A cerimônia, quando bem compreendida, vai formando o coração com repetição, ritmo e sentido. É como aprender um idioma. No começo, você repete. Depois, você entende. E, por fim, você vive aquela linguagem com naturalidade. E eu queria saber uma coisa sobre você. Quando você participa de uma missa, qual parte mais toca seu coração? A palavra, a consagração, a comunhão ou o momento do envio? Escreve nos comentários, porque isso ajuda a direcionar os próximos vídeos. E se você conhece alguém que acha a missa difícil de entender, compartilha esse conteúdo, porque às vezes uma explicação simples muda tudo. Quando a gente sai da missa e olha para os sacramentos, a Igreja Católica fica ainda mais compreensível, porque os sacramentos são como marcos da vida espiritual. Eles não são apenas cerimônias bonitas ou tradições culturais. Para a fé católica, são sinais instituídos por Cristo que comunicam graça de forma sensível, ou seja, Deus age na vida do ser humano usando sinais concretos, visíveis, que a pessoa pode tocar, ver, ouvir, receber. É como se Deus falasse uma linguagem que atravessa a alma e também alcança nossa humanidade real. E isso dá um sentido muito especial para a caminhada cristã. Não é uma vida que depende só da força de vontade, mas uma vida sustentada por auxílios, por encontros com Deus, distribuídos ao longo do tempo, como se a Igreja dissesse: você não precisa atravessar sozinho. Os sacramentos acompanham praticamente todas as fases importantes da vida. Por isso, a Igreja costuma organizá-los em 3 grandes blocos, não para separar, mas para mostrar a lógica por trás deles: iniciação, cura e serviço. Na iniciação cristã, está o batismo, a confirmação, também chamada de crisma, e a Eucaristia. É como um caminho de entrada na vida cristã. O batismo é o começo, o nascimento espiritual. Nele, a água não é um detalhe decorativo. Ela é símbolo forte de purificação, de vida nova, de passagem. E o que a Igreja proclama é que, ali, a pessoa é incorporada a Cristo e à comunidade, como alguém que agora pertence a Deus de um modo novo. Não é um certificado social ou um evento familiar apenas. É um sinal de nova identidade. E é por isso que muitos católicos carregam a ideia do batismo como raiz. Quando a vida fica confusa, voltar ao eu sou de Deus se torna uma âncora. Depois vem a confirmação, que a Igreja entende como fortalecimento no Espírito Santo. É como se a fé deixasse de ser só uma herança recebida e se tornasse uma escolha assumida com mais consciência e maturidade. O óleo usado nesse sacramento também tem linguagem. Óleo é força, é consagração, é cura. A crisma, na prática, costuma ser um marco de amadurecimento espiritual, um convite para que a pessoa viva a fé com responsabilidade, firmeza e testemunho, sem depender apenas do impulso do momento. E a Eucaristia, que já apareceu na missa, completa essa iniciação como alimento. Não basta nascer espiritualmente, é preciso ser nutrido. A Igreja vê a Eucaristia como o pão do caminho, sustento do coração. E isso explica por que, para muitos católicos, estar sem comunhão por muito tempo é sentir que falta algo essencial, como um músculo que enfraquece quando não é alimentado. A comunhão é encontro e também compromisso. É um sim repetido ao amor de Cristo. No segundo bloco, o da cura, estão a reconciliação, ou confissão, e a unção dos enfermos.
E aqui existe uma beleza muito humana. A Igreja não trata o pecado e a doença como assunto que deve ser escondido. Ela trata como realidade que precisa ser iluminada, acompanhada, curada. A confissão, para quem entende por dentro, é mais do que contar erros. É um sacramento de recomeço. É o lugar em que a pessoa dá nome ao que a feriu, ao que feriu os outros, ao que desviou o coração, e recebe o perdão como graça real. Não é uma humilhação, é um caminho de liberdade. É como tirar um peso que a alma carrega sem perceber o quanto pesa. E, por isso, muita gente sai da confissão com uma paz que não é apenas emocional, mas espiritual, como quem volta a respirar direito. Já a unção dos enfermos é um sacramento que muitas pessoas conhecem pouco, e às vezes confundem com algo apenas para os últimos momentos. Mas a ideia é mais ampla. É um sacramento de conforto espiritual e também de fortalecimento em tempos de fragilidade. A doença, quando chega, mexe com a mente, com a fé, com a esperança. A unção lembra que Deus não abandona a pessoa na dor, e que a comunidade também não deveria abandonar. É um sinal de presença, de cuidado, de misericórdia. Mesmo quando não há cura física imediata, há algo que a fé católica valoriza muito: a cura interior, a paz, a coragem, a confiança para atravessar o que for preciso com dignidade e fé. No terceiro bloco, o do serviço e missão, estão a ordem e o matrimônio. Aqui a Igreja revela uma coisa linda: certos sacramentos não são apenas para a pessoa, mas para o bem do povo. A ordem, que se relaciona ao sacerdócio, existe para servir a comunidade, para conduzir, ensinar, santificar e acompanhar espiritualmente. Não é um status, é uma missão que exige entrega. E o matrimônio, por sua vez, é uma vocação de amor, fidelidade e abertura à vida. Não é só um contrato civil com roupa bonita, é uma aliança que pede graça para ser sustentada no tempo. O sacramento do matrimônio, na visão católica, transforma o amor do casal numa missão: ser sinal do amor de Deus no cotidiano, na paciência, no perdão, na construção de um lar, no cuidado mútuo, nos dias fáceis e nos dias difíceis. E quando você percebe isso, os sacramentos deixam de parecer uma lista de ritos e passam a parecer um itinerário de vida. A Igreja não está só fazendo cerimônias. Ela está acompanhando o ser humano nos seus pontos mais decisivos: nascer, crescer, alimentar-se, cair e levantar, adoecer e ser consolado, amar e formar família, servir e dedicar a vida. Tudo isso com sinais que falam ao coração e ao corpo, porque a fé católica acredita que Deus se comunica também por aquilo que é concreto. A graça, nesse sentido, não fica abstrata, ela visita a vida de maneira palpável. E eu queria te perguntar: qual sacramento você sente que as pessoas mais têm dúvidas hoje? Batismo, confissão, Eucaristia, matrimônio, crisma, unção dos enfermos ou ordem? Escreve nos comentários, porque isso ajuda muito a decidir qual tema aprofundar nos próximos vídeos. E se esse conteúdo clareou sua visão, compartilha com alguém que acha que sacramento é só tradição, porque muita gente muda a forma de viver a fé quando entende o sentido real disso tudo. Quando a gente entende a missa e os sacramentos, o próximo passo natural é perceber que a Igreja não vive as mesmas celebrações do mesmo jeito o ano inteiro. Ela organiza a vida litúrgica em um caminho anual que, na prática, reconta a história da salvação e educa o coração para viver a fé em ciclos. Esse caminho é o ano litúrgico. E ele é muito mais do que um calendário de datas religiosas. É uma forma de a Igreja ensinar, pouco a pouco, o mistério de Cristo, fazendo o fiel caminhar por tempos de espera, de alegria, de conversão, de silêncio, de vitória e de missão. O ano litúrgico é como uma respiração espiritual: inspira, expira, retoma, aprofunda. E isso é especialmente importante porque a vida humana também acontece em ciclos. A gente não vive sempre no mesmo estado interior. Há fases de ânimo e fases de cansaço, fases de esperança e fases de dúvida. A liturgia, com seus tempos, acompanha a alma com sabedoria. Tudo começa, normalmente, com o Advento, um tempo de preparação para o Natal. E aqui existe um ponto muito bonito: a Igreja não entra no Natal de forma apressada, como se fosse só uma festa. Ela convida à espera. A espera é pedagógica porque purifica desejos. Ela faz a pessoa perguntar: o que eu estou esperando da vida? No Advento, a fé cristã lembra que Deus vem ao encontro do ser humano. E essa vinda tem dois sentidos: recorda a primeira vinda de Cristo no Natal e aponta para a esperança de sua vinda definitiva. Por isso, o Advento é um tempo de vigilância e de reorientação. É um tempo de acender luzes interiores, de ajustar a rota, de preparar o coração, não só a casa. Em seguida,
Chega o Natal, com a celebração do nascimento de Jesus. E o sentido profundo disso vai além de presépio, música bonita e clima familiar. No centro do Natal está uma afirmação que muda tudo: Deus entrou na história. Deus se fez próximo. Deus assumiu a humanidade. Isso tem um impacto enorme na forma católica de viver a fé, porque reforça que o cristianismo não é uma filosofia distante, e sim um encontro com um Deus que se aproxima. E, por isso, o Natal não é só memória de um fato, é anúncio de uma presença. Deus não abandonou o mundo. E, quando o fiel entra nesse tempo litúrgico com consciência, ele não vive apenas uma emoção, ele renova uma esperança. Depois, a Igreja caminha para a Quaresma, que é um tempo de conversão e penitência, e que começa na quarta-feira de cinzas e conduz até a Semana Santa. Quaresma não é castigo e nem tristeza sem sentido. É um tempo de retorno. É como se a Igreja dissesse: pare um pouco. Olhe para dentro. Veja o que precisa ser curado, ajustado, reconstruído. A conversão que a Quaresma pede não é apenas mudar alguns hábitos, mas reorganizar o coração. E, por isso, aparecem com força 3 práticas muito tradicionais: oração, jejum e caridade. A oração para aproximar de Deus, o jejum para ordenar os desejos e a caridade para abrir o coração ao outro. Tudo isso não é para impressionar ninguém, mas para libertar. O jejum, por exemplo, não é só comida, é aprender a dizer não para o que te domina. A caridade não é só doação, é aprender a sair do próprio ego. E a oração não é só falar, é aprender a escutar e a confiar. A Semana Santa é o momento em que a Igreja mergulha no coração do mistério cristão, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É um tempo de grande densidade espiritual, em que a liturgia se torna mais silenciosa, mais forte, mais contemplativa. A Igreja não tem medo do sofrimento, mas ela também não romantiza a dor. Ela contempla a cruz para lembrar que o amor foi até o fim. E isso mexe profundamente com a fé porque a cruz, para o cristão, não é derrota, é expressão máxima de amor. Ao mesmo tempo, a Semana Santa aponta para a luz, porque a cruz não é o último capítulo. E então chega a Páscoa, que é o ápice da fé cristã. A Páscoa não é só uma data, é o centro. É a vitória da vida sobre a morte, a confirmação da esperança, a base da fé. Se Cristo ressuscitou, a história humana não está fechada. A dor não tem a palavra final. O pecado não precisa ser destino. A Páscoa, na prática, é a grande mensagem de recomeço. É por isso que esse tempo é tão celebrativo, tão cheio de sentido, tão forte. Ele não é um final feliz superficial, mas uma promessa firme. Deus é maior do que a morte. E isso muda o modo de viver, o modo de sofrer e o modo de esperar. Depois desses grandes tempos, vem o tempo comum, que é o período mais longo do ano litúrgico. E muita gente se engana pelo nome, como se fosse tempo sem importância. Na verdade, o tempo comum é onde a fé aprende a ser constante. Ele foca na vida e nos ensinamentos de Jesus, nas parábolas, nas curas, nos encontros, nas escolhas. É como se a Igreja dissesse: agora é hora de viver isso no dia a dia. E isso é essencial porque a maior parte da vida é tempo comum. A maior parte da santidade acontece em dias comuns. A liturgia, então, não serve só para grandes festas. Ela serve para sustentar a constância, para formar a fidelidade, para ajudar a pessoa a viver o Evangelho quando não há emoção especial, quando não há clima de celebração, quando a rotina pesa. É aí que a fé amadurece. O ano litúrgico também tem sinais visíveis que ajudam o fiel a entrar no espírito de cada tempo: cores, orações específicas, leituras próprias. Isso não é detalhe estético. É linguagem. As cores, por exemplo, funcionam como clima espiritual. Elas comunicam, sem palavras, se o momento é de penitência, de festa, de espera, de esperança. O ser humano aprende muito por símbolos. E a Igreja, com séculos de tradição, sabe disso. Por isso, ela educa pela repetição e pela beleza, sem reduzir tudo a uma explicação racional. Ela não elimina a razão, mas completa a razão com experiência. E eu queria te ouvir. Qual tempo do ano litúrgico mais fala com você? Advento, Natal, Quaresma, Páscoa ou tempo comum? Comenta aqui, porque isso ajuda a planejar os próximos conteúdos. E se você conhece alguém que acha que a Igreja é tudo igual o ano inteiro, compartilha este vídeo, porque entender o ano litúrgico muda completamente a forma de viver cada celebração e de se preparar por dentro. Além da missa, dos sacramentos e do ano litúrgico, existe um universo inteiro de celebrações e ritos que sustentam a vida espiritual do povo. E aqui é importante enxergar a lógica.
A igreja não celebra por celebrar, ela celebra porque acredita que a fé precisa atravessar o dia a dia. A vida humana tem começos, despedidas, mudanças, decisões, medos, alegrias, perdas e esperanças. E a liturgia, de diferentes formas, vai tocando esses momentos, como quem coloca luz onde a vida pede luz, e como quem lembra, sem gritar, que Deus não está distante das coisas simples. Por isso existem as bênçãos, as celebrações de dedicação, as orações diárias, as devoções populares e tantos gestos que, mesmo não sendo sacramentos, ajudam a manter o coração voltado para Deus. Um jeito bem claro de entender isso é lembrar que, na tradição católica, existem os sacramentos e existem também os sacramentais. Os sacramentos são aqueles sinais instituídos por Cristo, que comunicam a graça de modo próprio e central. Já os sacramentais são sinais sagrados que a Igreja usa para preparar o coração, fortalecer a fé e santificar situações do cotidiano. Eles não substituem os sacramentos e não funcionam como fórmula automática, mas ajudam o fiel a rezar com mais consciência e a viver com mais presença de Deus. Por isso, quando você vê a Igreja abençoando uma casa, uma família, uma criança, um objeto de devoção, um trabalho, um ambiente, isso não é superstição, nem ritual vazio. É a Igreja colocando tudo o que é humano sob o cuidado de Deus e pedindo que aquele espaço, aquela pessoa, aquele momento, seja protegido, iluminado e usado para o bem. As bênçãos, por exemplo, têm um valor espiritual enorme quando são compreendidas pelo que realmente são. A bênção não é um amuleto e não é um truque para garantir que nada de ruim aconteça. A bênção é uma oração de confiança, é reconhecer que Deus é a fonte de todo bem e pedir que a graça dele acompanhe. E isso pode acontecer sobre pessoas, objetos e até lugares, porque a vida é feita de lugares e de coisas também. O ser humano se apega a símbolos porque precisa de lembranças concretas para manter o coração firme. Um lar abençoado, por exemplo, lembra a família de que a casa não é só paredes, mas um lugar de paz, perdão, respeito e oração. Um objeto abençoado, quando usado com fé, não faz magia, mas ajuda a pessoa a lembrar de Deus, a voltar para a oração, a segurar a mente quando a ansiedade tenta tomar conta. Outra celebração muito significativa, que nem sempre as pessoas conhecem por dentro, é a dedicação de uma igreja. A igreja, enquanto comunidade, é formada por pessoas, mas o espaço físico também tem um sentido. Dedicar uma igreja não é inaugurar um prédio, é separar aquele lugar para o culto, para a palavra, para a Eucaristia, para a oração do povo. E isso carrega uma mensagem bonita. Existe um lugar onde o coração aprende a voltar ao essencial. Um lugar onde a vida desacelera por alguns minutos, onde o silêncio fala, onde a comunidade se reconhece família. E esses ritos reforçam algo muito próprio do catolicismo. Deus se encontra com a gente também na matéria, no sinal, no espaço, no gesto. Não porque Deus dependa disso, mas porque nós precisamos disso para rezar com inteireza. E falando em rezar com inteireza, existe uma prática que é como a espinha dorsal invisível da oração da Igreja, a liturgia das horas. Muita gente associa isso só a padres e religiosos, mas ela é, na verdade, uma oração pública da Igreja que santifica o tempo. Em vez de rezar apenas quando dá, a liturgia das horas espalha a oração ao longo do dia, como se fosse uma forma de lembrar que o tempo também pertence a Deus. É uma oração construída principalmente com salmos e leituras, e tem uma força muito especial porque educa o coração na constância. A pessoa aprende a rezar mesmo quando não sente vontade, aprende a rezar quando está cansada, aprende a rezar quando está alegre, aprende a rezar quando está no meio da rotina. E isso é maturidade espiritual, não depender só de emoção. É como treinar o coração para permanecer em Deus, do mesmo jeito que alguém treina o corpo para ter fôlego. Com o tempo, isso muda a forma de viver o dia, porque o dia deixa de ser um bloco de tarefas e vira um caminho onde Deus pode ser lembrado e amado em pequenos intervalos. E aí entram as devoções populares, que são um tesouro imenso quando bem vividas. Novenas, procissões, adoração ao Santíssimo Sacramento, reza do terço, vias sacras, momentos de louvor e oração comunitária. Tudo isso aparece como resposta do povo que ama a Deus e quer permanecer perto. E é importante falar com equilíbrio. Devoção popular é linda quando ela leva a fé madura, aos sacramentos, à caridade, à conversão. Ela vira um problema quando vira superstição, quando vira troca, quando vira medo, quando vira disputa, quando vira fórmula sem coração. Mas quando ela é vivida do jeito certo, ela aquece a fé e sustenta o povo. Uma procissão, por exemplo, não é passeio, é sinal público de fé, é o povo caminhando junto, lembrando que a vida é peregrinação e que ninguém caminha sozinho.
Uma novena não é repetição mecânica, é perseverança. É a pessoa insistindo em Deus com confiança, aprendendo a esperar, aprendendo a crescer interiormente durante o caminho, e não apenas querendo resultado imediato. A adoração ao Santíssimo, por sua vez, toca muito fundo porque ela é um encontro que acontece no silêncio. E o silêncio, hoje, virou quase um lugar raro. Adorar não é ficar olhando sem sentido, é permanecer diante de Cristo com fé, como quem diz: eu não vim só pedir, eu vim estar com você. É nesse tipo de oração que muitas pessoas encontram cura interior, porque Deus vai reorganizando aquilo que está bagunçado por dentro. A mente desacelera, o coração se aquieta, a culpa vai perdendo força, a esperança volta a respirar. E isso não significa que todo mundo vai sentir algo. Às vezes a graça é justamente permanecer, mesmo sem sentir, e sair dali mais firme do que entrou. O terço também tem uma força muito particular porque ele une repetição e meditação. Muita gente vê de fora e acha que é só repetir palavras. Mas, para quem reza com sentido, a repetição funciona como um trilho que mantém a mente no caminho, enquanto o coração contempla os mistérios da vida de Cristo. Em tempos de ansiedade e dispersão, esse tipo de oração pode ser como um remédio de ordem. A pessoa volta a respirar, volta ao essencial, volta a confiar. E, quando o terço é rezado em família ou em comunidade, ele cria laço, cria unidade, cria memória espiritual. É um jeito simples de santificar a casa, de colocar Deus no centro sem precisar de discursos longos. E repare como tudo isso se conecta com aquilo que você já viu sobre os sinais visíveis da fé. A igreja não tem medo do concreto. Água, óleo, pão e vinho, gestos, palavras, cores, canto, incenso, vela, silêncio. Tudo isso compõe uma linguagem que atravessa os sentidos para educar o espírito. A fé católica é comunitária, e a comunidade precisa de linguagem comum. É por isso que as cerimônias organizam a vida do povo. Elas criam um ritmo de oração, uma identidade, uma memória. O ano litúrgico faz a comunidade caminhar junto pela história da salvação. A missa reúne e alimenta. Os sacramentos marcam e sustentam. E os demais ritos e devoções costuram o cotidiano com Deus, para que a fé não vire coisa de um domingo por mês, mas um modo de viver. E tem um detalhe muito bonito nisso tudo. Quando a igreja santifica o tempo, os espaços e os momentos, ela está dizendo, na prática, que Deus se importa com a vida real. Deus se importa com o corpo, com a casa, com a doença, com a família, com o trabalho, com o coração cansado, com a alegria simples, com a dor que ninguém entende. E quando a pessoa começa a enxergar as cerimônias assim, elas deixam de parecer rituais antigos e passam a ser pontes. Pontes entre o céu e o chão, entre a fé e a rotina, entre a palavra e o dia comum. Muita gente que acompanha o canal assiste aos vídeos e ainda não está inscrita, e isso faz o YouTube não entregar o conteúdo para quem realmente quer aprender e crescer na fé. Dá uma olhadinha agora para ver se você já está inscrito. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações para ser avisado, quando sair vídeo novo. E me conta nos comentários, qual dessas práticas te ajuda mais, uma bênção, uma novena, a adoração ao Santíssimo ou o terço? Eu quero entender o que mais fortalece você para trazer conteúdos ainda mais certeiros. Quando a gente olha para tudo isso junto, fica claro que as cerimônias da Igreja Católica não são um conjunto de ritos desconectados, nem uma agenda religiosa feita para ocupar tempo. Elas formam uma linguagem completa de fé, construída ao longo dos séculos a partir da Bíblia e da tradição litúrgica, para que a vida inteira possa ser colocada diante de Deus. A Igreja celebra porque acredita que Deus age na história e também na vida pessoal, e que a fé precisa ser vivida com corpo e alma, com comunidade e interioridade, com memória e esperança. Por isso, as cerimônias santificam o tempo, educam o coração e criam um ritmo espiritual que sustenta o cristão nos altos e baixos do caminho. A Santa Missa é o centro dessa vida litúrgica porque nela a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ela não é só uma lembrança, mas um encontro que alimenta a fé e envia a pessoa para viver o Evangelho no mundo. Os sacramentos, por sua vez, são como marcos dessa caminhada. Eles acompanham as etapas humanas mais decisivas e comunicam a graça de Deus de forma sensível, usando sinais concretos que falam à nossa humanidade. O batismo como começo e identidade nova, a confirmação como fortalecimento, a Eucaristia como alimento, a reconciliação como recomeço, a unção como consolo na fragilidade, o matrimônio como missão de amor fiel, a ordem como serviço ao povo de Deus. E, ao redor disso, o ano litúrgico organiza a memória cristã em ciclos que ajudam a pessoa a viver a fé sem superficialidade,
a espera do advento, a alegria do Natal, a conversão da Quaresma, o mergulho da Semana Santa, a vitória da Páscoa e a constância do tempo comum. Tudo isso não é repetição vazia. É formação, amadurecimento, perseverança. E além disso, existem as outras celebrações, ritos e devoções que costuram o cotidiano com Deus. Bênçãos, dedicação de igrejas, liturgia das horas, novenas, procissões, adoração ao Santíssimo, terço. Quando bem compreendidos, esses gestos não substituem a vida sacramental nem viram superstição. Eles funcionam como apoio, como lembrança, como trilho de constância. Eles mantêm o coração acordado para Deus nos momentos em que a vida tende a virar só pressa, cansaço e sobrevivência. A fé católica, nesse sentido, não quer ficar só na teoria. Ela quer se tornar vida, hábito santo, escolha diária, presença. E é por isso que os sinais visíveis são tão importantes: água, óleo, pão, vinho, palavras, canto, silêncio, cores, luz. Eles não aprisionam Deus, eles ajudam a pessoa a se abrir para Deus. E quando a gente entende isso, começa a olhar para as cerimônias com outro respeito, não como um teatro antigo, mas como um caminho de encontro. Se você chegou até aqui, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Deus não pede que você entenda tudo de uma vez, nem que viva a fé com perfeição imediata. Ele pede abertura. Um passo de cada vez. E as cerimônias da igreja existem exatamente para isso. Para te ajudar a dar esses passos, para te sustentar quando faltar força, para te orientar quando faltar clareza, para te lembrar que você não caminha sozinho. A comunidade, a liturgia e a oração são como um abrigo no meio do caminho, não para te prender, mas para te fortalecer e te enviar de volta com mais paz. Que Deus abençoe a sua vida com uma paz que acalma a mente e fortalece o coração. Que Ele renove a sua fé nos dias difíceis, ilumine suas decisões, cure o que está ferido por dentro, proteja sua casa e sua família, e te dê coragem para recomeçar sempre que for necessário. Que o Senhor te conceda sabedoria para escolher o bem, serenidade para atravessar o que não depende de você, e esperança para continuar mesmo quando a caminhada parecer lenta. Que toda inquietação se transforme em confiança, e que o amor de Deus seja seu descanso e sua força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero muito te ouvir. Qual cerimônia ou prática da igreja mais te aproxima de Deus? A missa, a confissão, o terço, a adoração ao Santíssimo, uma novena, a liturgia das horas, ou outra? Escreve nos comentários, porque eu leio tudo e isso me ajuda a trazer os próximos vídeos do jeito que você precisa. E se esse conteúdo te trouxe clareza, deixa o like e compartilha com alguém que tem dúvidas sobre as cerimônias católicas, porque uma explicação simples pode acender uma fé que estava quase apagada. Agora, antes de encerrar, eu quero que você guarde uma coisa no coração: Deus não é distante da sua vida real. Ele se deixa encontrar no altar e também na rotina, no silêncio e também no canto, na alegria e também na luta. E as cerimônias da igreja existem para isso. Para te lembrar que você tem um caminho, que você tem sustento, que você tem uma comunidade, e que a graça de Deus pode tocar o seu dia a dia de maneira concreta. Que o Senhor abençoe a sua vida com uma paz que acalma a mente e fortalece a alma. Que Ele renove sua fé, ilumine suas decisões, cure o que estiver ferido por dentro, proteja sua casa e sua família, e te conceda perseverança para permanecer firme mesmo quando o coração estiver cansado. Que Deus derrame sobre você discernimento para escolher o bem, coragem para recomeçar, e esperança para olhar o futuro sem medo. E que o Espírito Santo te envolva com consolação, te guie com sabedoria e te conduza para mais perto de Jesus, todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E me conta aqui nos comentários: qual cerimônia ou prática da igreja mais fortalece a sua fé? A missa, a confissão, o terço, a adoração ao Santíssimo, uma novena, ou outra? Eu vou adorar ler a sua resposta. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está tentando entender melhor a fé e deixa seu like para que mais pessoas sejam alcançadas.